O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. 1, 2, 3. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. Hoje, meu convidado é o Dr. Luiz Henrique Araújo, urologista do Real Hospital Português. O programa Ana Cláudia Top Entrevista online está começando agora. Se fala muito da saúde do homem, da prevenção através de exames e campanhas, mas é fato que isso ainda é um tabu. Um motivo de preocupação para muitos homens. Para falar a esse respeito, convidamos o doutor Luiz Henrique Araújo, urologista do Real Hospital Português, que nos apresenta uma grande novidade na área, o Roll-up, um moderno tratamento para hiperplasia prostática benigna, HPB, que o hospital oferece agora aos seus pacientes. Boa noite, doutor. Tudo bem com você? Boa noite, Ana Cláudia. Obrigado pelo convite e boa noite a todos os telespectadores. Para mim é uma honra poder informar e ajudar no que for preciso. A honra é toda nossa em recebê-lo. Muito grata por aceitar nosso convite. Doutor Luiz Henrique, quais os principais problemas quando falamos em saúde do homem? Perfeito. Essa é uma pergunta muito interessante, Ana Cláudia, porque quando a gente associa a saúde masculina ao urologista, a primeira patologia, o primeiro órgão que vem à mente é próstata e pênis, né? E, na verdade, a gente sabe que o urologista ele trata da saúde do homem de uma maneira geral, né, em todas as faixas etárias, né? Cada faixa etária vai ter sua incidência maior de algumas patologias, como, por exemplo, na infância, na adolescência. Cada faixa etária dessa vai ter alguma doença mais prevalente que o homem precisa de atenção. As crianças podem ter alterações genitais, como hidrocele, como alterações, malformações de órgãos urinários, como rim, bexiga, né, entre outros. O adolescente está iniciando sua vida sexual, então tem que ser informado a respeito de doenças sexualmente transmissíveis, de início da vida sexual, avaliação de fertilidade, né? E aí vai chegando a vida adulta, existem outras doenças mais prevalentes, alguns tipos de tumores, como testículo, próstata, bexiga, rim, alterações como, por exemplo, cálculos urinários, alterações sexuais, disfunção erétil, ejaculação precoce. Então, existe uma gama de patologias que pode acometer qualquer faixa etária do homem, da importância da saúde do homem, de avaliar a saúde do homem de uma maneira geral, ampla, né? Não só em grupos específicos, como hoje em dia a gente vê muito frequentemente. Doutor, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de próstata corresponde a cerca de 30% dos tumores incidentes no sexo masculino. Qual a importância do diagnóstico precoce? É muito importante o diagnóstico precoce no câncer de próstata, que, como você mesma falou, Ana Cláudia, com o dado do INCA, é uma doença muito comum de acontecer, né? 1 em cada 7 homens ao longo da vida vai ter câncer de próstata. Então, é uma população bem, bem importante, né? E a melhor maneira de avaliar esse tipo de paciente é detectando essa doença precocemente, porque se você detecta precocemente, você tem uma maior chance de cura e, consequentemente, você diminui a mortalidade pela doença, né? Infelizmente, hoje em dia, não existe uma medida específica para prevenir o câncer, né? Não existe alguma medida que a gente fale para o paciente de prevenção do tumor, de evitar que o tumor aconteça. Isso a gente não tem.
A gente sabe de orientações gerais, manter um estilo de vida saudável, praticar atividade física, né, ter uma boa saúde mental, tudo isso em conjunto pode ajudar a prevenir, mas não existe uma medida específica. A detecção precoce, ela é realizada através de duas medidas, basicamente, inicialmente, né, que é a avaliação do exame de sangue, do PSA, que é um exame de sangue coletado nos pacientes, associado ao toque retal, né, o toque retal, existe um certo tabu que envolve ele, mas é um exame muito importante na avaliação, na detecção precoce desse tipo de tumor, independente do valor do PSA. Muitos pacientes falam, né, no consultório, doutor, meu PSA está muito baixinho, está normal, então não precisa toque, não é isso? Não, sempre é necessário toque, porque existem alguns casos de tumores de próstata em que o PSA é normal. Então, por esse motivo, a gente precisa fazer o exame do toque retal em todo mundo, né? Não em toda a população, né? Geralmente, homens acima de 45, 50 anos de idade, esse exame preventivo ou de detecção precoce, o ideal é que faça-se anualmente. E se algum homem acima dessa idade ou por volta dessa idade tiver algum fator de risco importante, principalmente histórico familiar, aí deve começar antes, a partir dos 40 anos de idade. E histórico familiar é pai ou irmãos portadores de câncer de próstata, principalmente essa população, parentes de primeiro grau. Agora, doutor, a gente falou aqui dos dados do INCA, né, 30%, e, assim, existe a conversa dos bastidores, dos leigos, né? Sim. E os leigos acreditam que esse aumento, né, de detecção do câncer, de qualquer tipo de câncer, mas vamos falar especificamente de próstata, se deve ao avanço dos exames. A gente pode considerar isso? Sem dúvida, a busca ativa ao urologista, a detecção precoce com PSA, com toque, isso aumentou o número de casos, com certeza. E o que é que aconteceu consequentemente? A gente começou a detectar tumores em fases mais iniciais. Na verdade, historicamente, talvez não tenha mudado muito a incidência do tumor. O que acontece é que hoje a gente detecta precocemente e a gente tem condições de tratar e curar o paciente. Só para fazer um levantamento histórico, hoje em dia, 80% a 90% dos tumores de próstata detectados estão em fases iniciais. Na década de 70, que é uma era antes do PSA, é invertida a história. 80% a 90% dos tumores eram detectados numa fase extremamente avançada e que não tinha possibilidade de cura. O paciente se apresentava no consultório já com dores ósseas relacionadas às metástases do tumor de próstata. Então, o PSA ele foi introduzido na prática médica para a prevenção de câncer de próstata no começo da década de 80 até no meio da década de 80. Então, de lá para cá, houve sim um boom de número de casos, né, que se estabilizou agora, e esse boom se deve à detecção precoce desse tipo de tumor. E mas uma também coisa teve o aumento da recuperação, né? É necessário efetivar isso. Exatamente, com certeza. Uma coisa importante também é que a detecção precoce não necessariamente indica, mesmo que o paciente detecte um câncer de próstata, não necessariamente indica a necessidade de tratamento. Há alguns tumores, como tumores de muito baixo risco, eles podem ser hoje em dia vigiados, né? Mesmo que o paciente tenha um câncer de próstata, nem todo câncer de próstata é detectado numa fase inicial, ele vai para a cirurgia ou para a radioterapia, que são os tratamentos principais. Eles podem ser vigiados, né? Então, é importante detectar para depois saber o que vai fazer, se é necessário tratar, se pode ser vigiado ou não. Isso, claro, é uma conversa com o seu urologista. Doutor Luiz Henrique, nós vamos fazer agora um breve intervalinho, mas voltamos já já. E você não sai daí. O que inspira tanta confiança?
Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, Dr. Luiz Henrique Araújo, urologista do Real Hospital Português. Dr. Luiz Henrique, vamos continuar falando sobre a saúde masculina. Doutor, podemos dizer que o preconceito e a falta de informação atrapalham a busca por um diagnóstico? Sim, Cláudia, sem dúvida, o preconceito atrapalha um pouco, né? De modo geral, o paciente que tem receio, ou por conta do machismo, ou do medo, né? Ele deixa de procurar o urologista por algum sintoma que ele tem, ou para fazer algum tipo de prevenção, ele acaba descobrindo sua patologia numa fase mais tardia, e isso pode atrapalhar não só o diagnóstico, como também o tratamento, né? Isso pode modificar a evolução da doença. Então, sem dúvidas, é importante que ele procure o quanto antes para fazer as prevenções, o urologista. Doutor, e falamos no bloco anterior também sobre a hiperplasia prostática benigna, né? O que é isso? Explica para a gente. Perfeito. A hiperplasia é uma doença extremamente comum nos homens a partir dos 40 anos de idade, e ela é uma doença benigna em que acontece o crescimento benigno da glândula prostática. E a próstata, ela é como uma maçã, o talo da maçã seria o canal do xixi. Então, quando a próstata cresce, ela acaba trancando o canal do xixi, e isso leva a alguns sintomas urinários, como jato urinário fraco, dificuldade para esvaziar a bexiga, irritação na bexiga, etc. Quais são os tratamentos indicados nesse caso? A maioria dos casos de dificuldade para urinar ou de jato fraco, causado pela hiperplasia benigna, são tratados com medicamentos, né? Medicamentos que ajudam o canal urinário a relaxar e melhorar o fluxo urinário, né? Alguns casos em que os remédios não resolvem ou que existe alguma complicação associada a essa obstrução urinária, como, por exemplo, a formação de pedra na bexiga, a insuficiência renal causada por essa obstrução, sangramentos urinários. Nesses casos, às vezes, precisa de algum tratamento cirúrgico, né? Doutor, e o roll-up? Essa novidade em tratamento, o que é o roll-up? Perfeito. O roll-up é uma modalidade de tratamento cirúrgico para a hiperplasia prostática benigna, né? E ele consiste na utilização do laser, né? Uma cirurgia que é feita pelo canal do xixi, pela uretra, não tem cortes no abdômen, é feito utilizando um laser em que a gente remove todo o tecido obstrutivo da próstata através da uretra, né? E esse tecido é removido, ocorre uma desobstrução da loja onde estava essa obstrução, que é o adenoma prostático, e com isso o paciente volta a urinar com um jato forte, com um bom funcionamento do trato urinário. A grande vantagem do roller é que ele é uma técnica pouquíssimo invasiva, é feito pela uretra, o paciente normalmente vai embora em um dia e vai embora sem sonda, e a taxa de sangramento é uma taxa de sangramento muito mais baixa do que os métodos tradicionais. A gente tem tido ótimos resultados aqui no Hospital Português. Em que casos pode ser utilizado esse tratamento? Perfeito. O roll-up é uma modalidade de tratamento cirúrgico, então ele é indicado para pacientes que têm hiperplasia benigna da próstata
e em que não responde ao tratamento com remédios ou que tem alguma complicação da hiperplasia benigna, como a formação de pedras na bexiga, bexiga que fica enfraquecida por conta da obstrução, insuficiência renal ou sangramento causado pela próstata crescida. Mas, de uma maneira geral, é um tratamento com muito bom resultado a longo prazo também, nos casos de próstata muito crescidas. De quanto em quanto tempo o homem tem que procurar um urologista? Porque tem gente que espera só novembro e se for, né, para procurar. Exatamente. Isso é uma pergunta interessante. Em novembro, normalmente, o consultório do urologista é cheio, por conta da história do Novembro Azul. Mas, na verdade, como eu falei no início, o ideal é que todo homem procure um urologista nos vários momentos da sua vida, desde o pai e a mãe que traz o filho na fase de infância, de adolescência, até na fase adulta, mais jovem, antes dos 40 anos. Né? É importante que o homem vá no urologista para avaliar a saúde de uma maneira geral. A orientação é que, pelo menos uma vez por ano, o homem procure o urologista. Especificamente, no caso de detecção precoce de tumores de próstata, aí deve ser o homem a partir dos 45, 50 anos de idade, de maneira anual, né, uma vez por ano. Em alguns casos específicos, eles vão mais frequentes. O estilo de vida do homem, ele pode influenciar nisso? Sim, sem dúvida. O estilo de vida é um ponto importantíssimo na saúde do homem. Né? O homem que tem um estilo de vida mais saudável em relação à alimentação, em relação à prática de atividade física, ele, sem dúvida, ele tem uma menor incidência de doenças urológicas, de uma maneira geral, incluindo o câncer de próstata, do que o homem que não tem tanto cuidado com a alimentação ou que é sedentário, não realiza atividade física. Então, esse é um ponto muito importante, tanto para o câncer de próstata, quanto para a hiperplasia benigna da próstata. Né? Os dois fatores, essas duas patologias, elas têm uma incidência aumentada, eles têm casos mais frequentes no paciente que é sedentário ou que não tem uma alimentação tão saudável. Doutor, quais são os alertas? Né? O que o homem tem que observar na sua saúde? Perfeito. De um modo geral, relacionado às doenças da próstata, o homem que começou a perceber que o padrão do xixi dele mudou ao longo do tempo, né? O jato urinário ficou mais enfraquecido, ou está tendo muita irritação para urinar, às vezes precisa urinar e tem que ir correndo ao banheiro, senão perde no caminho, ou um sangramento na urina, né? Ou sangramento no esperma. Tudo isso são sinais de crescimento benigno da próstata. Né? No caso do câncer de próstata, os sintomas só aparecem em estágios mais avançados da doença. Então, o ideal é que o homem procure antes disso acontecer, que é justamente a medida preventiva. Né? Agora, claro, todo homem que tem alguma queixa relacionada à parte urológica, como disfunção erétil, a famosa impotência sexual, ou que tem alguma lesão no pênis, uma úlcera, uma ferida que queira tirar uma dúvida, ou que tenha cólica renal, ou passado de cálculo renal, é importante, sem dúvida, procurar o urologista para fazer sua avaliação. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalinho, mas voltamos já. E aguardo você. O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. Abra seu coração, estenda sua mão para aqueles que estão ao nosso redor. Se eu faço a minha parte, você faz a sua, e o mundo será um lugar melhor.
vamos agora com o meu convidado de hoje, o Dr. Luiz Henrique Araújo, urologista do Real Hospital Português. Doutor, muitas pessoas ainda estão em home office, né? E é complicado a gente consumir água nesse momento, a gente esquece, se envolve, trabalha mais do que o necessário. Você tem visto isso causar problemas no aparelho urinário? Sim, Ana Cláudia, sem dúvida, é um ponto bem importante, né? Normalmente, a orientação geral é que a gente beba 2 a 3 litros de água por dia, né? Isso dividido ao longo do dia todo. O que acontece muito frequentemente é que as pessoas, seja por causa do trabalho online atual ou por causa do trabalho físico mesmo, acaba o dia todo, passa sem beber água, chega à noite, tenta compensar e acaba bebendo bastante água. Isso, às vezes, em alguns pacientes que têm uma capacidade da bexiga menor, ou pacientes mais idosos, seja mulher ou homem, isso pode fazer com que você acorde muitas vezes à noite para urinar. E isso atrapalha o sono, você acorda várias vezes, não dorme bem, e no dia seguinte você tem que trabalhar de novo. Então, vai trabalhar cansado. Então, isso é um dos Já pontos vi esse filme, viu, importantes. doutor? Pois é, exatamente. Né? Exatamente. Então, a ideia de colocar o despertador para ficar bebendo água é importante, né? É importante, é importante. Levar uma garrafinha d'água na bolsa para o trabalho, se lembrar de beber água várias vezes ao dia é bem importante, né? Não só em relação a esse ponto, mas outros pontos também. A saúde de uma maneira geral. O corpo da gente precisa de água, né? E na parte urológica tem outros pontos também. Ajuda a prevenir cálculo no rim, é um dos fatores importantes. Então, sem dúvida, é uma prática que traz algumas medidas importantes para o corpo. Doutor, e o cigarro? O que o cigarro faz na saúde masculina, hein? Esse é um ponto também importantíssimo, né? O cigarro é fator de risco para diversas patologias urinárias e alguns tipos de tumores, de uma maneira geral. Na urologia, o tabagismo está associado à disfunção erétil, né, impotência sexual, está associado a câncer de pênis, que é um tipo de câncer que é pouco falado, apesar de ser bem comum de acontecer aqui no Nordeste. E tem um tipo de câncer, que é o câncer de bexiga, que o cigarro é o principal fator de risco, né? Cerca de 50% a 60% dos pacientes que têm câncer de bexiga são tabagistas, são fumantes. Olha. Então, é uma bomba de carcinogênicos que pode levar pacientes a desenvolver alguns tipos de tumores, e sem dúvida, um fator bem relevante. Doutor, o que você pode destacar para a população para que fiquem ligados, de olho na sua saúde? O que é importante? Perfeito. Em relação à saúde do homem, é importante, primeiro, que a população masculina procure o seu médico ou o seu urologista preventivamente. Não necessariamente você precisa sentir alguma coisa para procurar o urologista, né? Fazer as medidas preventivas. Seja você um adolescente, um homem adulto jovem, um idoso, é importante fazer essa avaliação. Agora, existem alguns sinais de alerta, né? Para algumas patologias, como, por exemplo, sangramento na urina, né, dificuldade para urinar, o jato urinário fraco, né, ou passa no banheiro várias vezes à noite durante o sono, interrompe o sono para poder fazer xixi, né, a dor no abdômen, né, algum incômodo para urinar durante a micção, feridas no pênis, né, alguma lesão que você fique em dúvida sobre o que é bom procurar um urologista, né? Boa parte dos tumores de pênis, elas começam com feridas no pênis, então é sempre bom a gente diferenciar e ajudar o paciente nesse sentido. Então, são esses os sintomas mais comuns relacionados a patologias urológicas e que devem ser um sinal de alerta para os homens procurarem uma assistência de saúde. Importante também, doutor, deixar um alerta para as mães, né? Para já educarem seus filhos para procurarem, né, o seu urologista. Enfim, eu quero pedir o contato da sua clínica para quem estiver nos assistindo e tiver alguma dúvida ou poder procurá-lo.
Perfeito, Ana Cláudia. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou deixar aqui os contatos telefônicos, o 081 de Recife, o 981185889 ou o 3416-8431. Esse é o contato do nosso consultório que fica no Real Hospital Português do Recife. Dr. Luiz Henrique Araújo, muito grata pela sua entrevista, pelos esclarecimentos, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado a todos. Muito grata. E vocês aí de casa já sabem, no sábado que vem nós temos um encontro marcado aqui na TV Nova e eu espero vocês. Até lá!